Ok, pessoal, vamos direto ao que interessa: a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil. Para quem está revisando para a prova, esse tema é fundamental. Então a gente vai passar pelos pontos principais de uma forma bem clara e objetiva. Tudo começa com essa pergunta, que parece simples, mas não é. Por quê? Porque o direito penal, na sua origem, foi todo pensado para pessoas de carne e osso, sabe? Para indivíduos. A ideia central era a culpa, o que se passava na cabeça da pessoa. Então, de um lado, a gente tinha o direito penal clássico, que dizia com todas as letras, societas delinquere non possit, ou seja, empresa não comete crime. O foco era total no indivíduo. Só que o mundo mudou, né? As corporações ganharam um poder gigantesco e começaram a causar danos enormes. A realidade bateu na porta e o direito teve que se adaptar. E no Brasil, qual é o argumento mais forte, o pilar que sustenta a punição de uma empresa? Bom, a resposta não está em um livro de um autor famoso. A resposta está na nossa lei maior, a Constituição Federal. E o ponto de partida é exatamente esse aí, o artigo 225, parágrafo 3º. Esse trecho é a chave de tudo. Ele diz, com todas as letras, que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem sofrer sanções penais por crimes ambientais. Está escrito, é expresso. E aqui, ó, atenção máxima. Isso é o pulo do gato para qualquer prova. A base para punir uma empresa no Brasil não é uma teoria, não é uma viagem de jurista. É um comando que vem direto da Constituição. É uma previsão constitucional expressa. Guarde isso. Beleza, então a Constituição autoriza. Mas como a gente justifica isso juridicamente na teoria? Como a gente constrói esse raciocínio? É aí que entram algumas teorias que dão o suporte dogmático para essa ideia. A teoria mais aceita, a principal, é a teoria da realidade. O que ela diz? Basicamente que uma empresa não é só um CNPJ no papel, uma ficção. Ela é um organismo real, que tem vontade própria. E essa vontade se manifesta pelas decisões dos seus diretores. Então, o ato do diretor agindo pela empresa é o ato da própria empresa. E junto com essa, tem outra ideia muito importante, a teoria do risco organizado. A lógica aqui é bem direta. Pensa bem. As empresas, para lucrar, muitas vezes criam riscos gigantescos para a sociedade. Riscos que uma pessoa sozinha jamais criaria. Então, se ela se beneficia criando esse risco, nada mais justo que ela também seja responsabilizada quando esse risco vira um dano real. Ok, já passamos pela Constituição, já passamos pelas teorias, mas vamos para a vida real. Na prática, por que é tão necessário poder punir uma empresa criminalmente? A verdade é que punir só o funcionário muitas vezes não resolve nada, porque a decisão que levou ao crime não foi só dele. Foi da cultura da empresa, da pressão por lucro, da falta de controle. Punir a empresa é atacar a raiz do problema, é evitar que aconteça de novo. Senão a empresa simplesmente demite aquele funcionário, contrata o outro e a vida segue, com o risco de tudo se repetir. Agora, vamos ver como os nossos tribunais, especialmente os superiores, têm aplicado tudo isso. E aqui a gente teve uma evolução bem importante num conceito específico. Por muito tempo, valeu a regra da dupla imputação, ou seja, o Ministério Público só podia processar uma empresa se junto processasse também uma pessoa física, um diretor, um gerente. Era um pacote. Mas isso mudou. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal deu uma virada de chave e decidiu que não precisa mais disso. A empresa pode sim ser processada criminalmente sozinha, de forma autônoma. E aí vem a pergunta, tá? Mas como se pune uma empresa? Não dá para colocar um CNPJ atrás das grades, certo? As penas são diferentes. A gente está falando de multas, que podem ser pesadíssimas, de suspender as atividades da empresa por um tempo, de proibir ela de fechar contratos com o governo ou até mesmo obrigar a empresa a prestar serviços para a comunidade. Claro, é sempre bom a gente conhecer o outro lado da moeda. Existem argumentos clássicos contra a responsabilização penal da empresa e é importante saber quais são, mesmo que hoje eles não sejam a regra no Brasil. Os argumentos contrários são basicamente aqueles do direito penal clássico. Dizem que a empresa não tem consciência, não tem psique para ter culpa, questionam como aplicar a pena ou dizem que punir a empresa acaba indiretamente punindo funcionários e acionistas que não têm nada a ver com a história. São pontos válidos para o debate, mas que a legislação brasileira optou por superar. Então, para a gente amarrar tudo e fechar essa revisão, vamos sintetizar os motivos centrais. Por que, afinal, o Brasil adota a responsabilidade penal da pessoa jurídica? A resposta completa está nesses 6 pontos.
Primeiro, porque a Constituição autoriza. Segundo, porque a empresa é um centro de decisão autônomo. Terceiro, por causa dos riscos que ela cria. Quarto, para prevenir novos crimes. Quinto, para proteger bens que são de todo mundo, como o meio ambiente. E sexto, para evitar aquela impunidade que acontece quando só se pune o indivíduo e a estrutura que causou o problema continua intacta. E para a gente terminar, fica uma reflexão que é o grande debate hoje em dia. Ok, o sistema legal existe, a gente pode punir empresas, mas será que as punições que temos hoje são de fato suficientes para mudar o comportamento das grandes corporações e proteger a sociedade de verdade? Essa é a pergunta que continua em aberto.